As almas ou espíritos dos homens que viveram na Terra constituem um mundo invisível no espaço que nos cerca. O mundo visível, sendo envolvido pelo invisível com o qual vive em perpétuo contato, age incessantemente sobre ele e recebe dele a reação. Esta reciprocidade é a origem de uma multidão de fenômenos considerados sobrenaturais por se lhes ignorar a causa. Todas as religiões têm por base a existência de Deus e por objetivo o futuro do homem depois da morte. Havendo o homem tido em todos os tempos a intuição de um poder superior, foi induzido a atribuir à ação direta dessa potência os fenômenos cuja causa lhe era desconhecida, considerando os prodígios e efeitos supernaturais. O caráter de um fato miraculoso é ser insólito e excepcional, é ser uma derrogação das leis da natureza. A Igreja não tem razão de perturbar-se por se ir estreitando o círculo dos fatos miraculosos. Os fatos que a ciência demonstra peremptoriamente não podem ser negados por nenhuma crença religiosa. A ignorância das leis da natureza, induzindo o homem a procurar causas fantásticas para os fenômenos que não compreende, é a origem das ideias supersticiosas, entre as quais algumas são devidas aos fenômenos espíritas mal compreendidos. O conhecimento das leis que regem fenômenos destrói essas ideias supersticiosas, dando às coisas o seu caráter real e demarcando os limites do possível e do impossível. Olá, queridos amigos e ouvintes. Esse é o Mais Além, o podcast que vem colaborar na divulgação do Espiritismo. Eu sou a Eusine Baima, apresentando o programa Conteúdos da Revista Espírita. Hoje abrimos o episódio com a leitura de excertos extraídos do livro Obras Póstumas, que estão publicados nos itens de 1 a 8 sob o título Manifestações dos Espíritos. Achamos por bem trazê-los antes para conhecermos a organização dos estudos de Kardec, a quando do desenvolvimento da sua metodologia para nossa compreensão dos conteúdos da Revista Espírita. Nesse episódio 7, faremos a reprodução dos itens Diferentes naturezas de manifestações na página 28 e diferentes modos de comunicação na página 30, dando assim prosseguimento à leitura da Revista Espírita no mês de janeiro de 1858. Não deixaremos de referir que os textos aqui reproduzidos poderão ser encontrados na primeira edição da Revista Espírita, ano 2015, publicação da FEP, Federação Espírita Portuguesa. A tradução é do original francês, feito por Evandro Noleto Bezerra. Aproveitamos também para corrigir o sobrenome ou apelido do tradutor, e não como consta nos episódios 4 e 5. Recebam nossas desculpas. Então vamos ao item Diferentes naturezas de manifestações na página 28 e a seguir iremos para os diferentes modos de comunicação na página 30 e que passamos a reproduzir. Diferentes naturezas de manifestações. Os espíritos atestam sua presença de diversas maneiras, conforme sua aptidão, vontade e maior ou menor grau de elevação. Todos os fenômenos dos quais teremos ocasião de nos ocupar ligam-se naturalmente a um ou outro desses modos de comunicação. Para facilitar a compreensão dos fatos, acreditamos, pois, dever abrir a série de nossos artigos pelo quadro das formas de manifestações. Pode-se resumi-las assim. Primeiro, ação oculta, quando nada tem de ostensivo. Tais, por exemplo, as inspirações ou sugestões de pensamentos, os avisos íntimos, a influência sobre os acontecimentos e etc. Segundo, ação patente ou manifestação, quando é apreciável de uma maneira qualquer. Terceiro, manifestações físicas ou materiais são as que se traduzem por fenômenos sensíveis, tais como ruídos, movimento e deslocamento de objetos.
Essas manifestações, frequentemente, não trazem nenhum sentido direto. Têm por fim somente chamar a atenção para qualquer coisa e de convencer-nos da presença de um poder extra-humano. Quarto, manifestações visuais ou aparições. Quando o espírito se mostra sob uma forma qualquer, sem nada possuir das propriedades conhecidas da matéria. Quinto, manifestações inteligentes. Quando revelam um pensamento. Toda manifestação que comporta um sentido, mesmo quando não passa de simples movimento ou ruído, que acusa certa liberdade de ação, que responde a um pensamento ou obedece a uma vontade, é uma manifestação inteligente. Existem em todos os graus. Sexto, as comunicações são manifestações inteligentes que têm por objetivo a troca de ideias entre o homem e os espíritos. A natureza das comunicações varia conforme o grau de elevação ou de inferioridade, de saber ou de ignorância do espírito que se manifesta e segundo a natureza do assunto que se trata. Podem ser frívolas, grosseiras, sérias ou instrutivas. As comunicações frívolas emanam de espíritos levianos, zombeteiros e travessos, mais maliciosos que maus e que não ligam nenhuma importância ao que dizem. As comunicações grosseiras traduzem-se por expressões que chocam o decoro, procedem somente de espíritos inferiores ou que se não despojaram ainda de todas as impurezas da matéria. As comunicações sérias são graves quanto ao assunto e à maneira por que são feitas. A linguagem dos espíritos superiores é sempre digna e isenta de qualquer trivialidade. Toda comunicação que exclui a frivolidade e a grosseria e que tenha um fim útil, mesmo de interesse particular, é por isso mesmo séria. As comunicações instrutivas são as comunicações sérias que têm por objetivo principal um ensinamento qualquer dado pelos espíritos sobre as ciências, a moral, a filosofia, etc. São mais ou menos profundas e mais ou menos verdadeiras, conforme o grau de elevação e de desmaterialização do espírito. Para extrair dessas comunicações um proveito real, é preciso sejam elas regulares e seguidas com perseverança. Os espíritos sérios ligam-se àqueles que querem instruir-se e os secundam, ao passo que deixam aos espíritos levianos, com suas facécias, a tarefa de divertir os que não veem nessas manifestações senão uma distração passageira. Somente pela regularidade e frequência das comunicações é que se pode apreciar o valor moral e intelectual dos espíritos com os quais nos entretemos, assim como o grau de confiança que merecem. Se é preciso ter experiência para julgar os homens, mais ainda será necessário para julgar os espíritos. Diferentes modos de comunicação. Página 30. As comunicações inteligentes entre os espíritos e os homens podem ocorrer por meio de sinais, pela escrita e pela palavra. Os sinais consistem no movimento significativo de certos objetos e, mais frequentemente, nos ruídos ou golpes desferidos. Quando os fenômenos comportam sentido, não deixam dúvida quanto à intervenção de uma inteligência oculta, porquanto, se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Sob a influência de certas pessoas, designadas pelo nome de médiums, e algumas vezes espontaneamente, um objeto qualquer pode executar movimentos convencionados, bater um número determinado de golpes e transmitir, assim, resposta pelo sim e pelo não, ou pela designação das letras do alfabeto. Os golpes também podem ser ouvidos sem nenhum movimento aparente e sem causa ostensiva, quer na superfície, quer nos próprios tecidos dos corpos inertes, em uma parede, numa pedra, em um móvel ou em outro objeto qualquer. De todos esses objetos, por serem os mais cômodos, pela mobilidade e facilidade com que nos colocamos à sua volta, as mesas são as mais frequentemente utilizadas. Daí a designação do fenômeno em geral pelas expressões bastante triviais de mesas falantes e de dança das mesas, expressões que convém banir,
Primeiro porque se prestam ao ridículo, depois porque podem induzir em erro, fazendo crer, neste particular, que elas têm uma influência especial. A este modo de comunicação daremos o nome de sematologia espírita, expressão que dá uma perfeita ideia e compreende todas as variedades de comunicações por meio de sinais, movimentos dos corpos ou pancadas. Um de nossos correspondentes chegou mesmo a propor-nos que se designasse especialmente este último meio, o das pancadas, pela palavra tipitologia. O segundo modo de comunicação é a escrita. Designá-lo-emos sob o nome de psicografia, igualmente empregado por um correspondente. Para se comunicarem pela escrita, os espíritos empregam, como intermediários, certas pessoas dotadas da faculdade de escrever sob a influência da força oculta que as dirige e que obedecem a um poder evidentemente fora de seu controle, já que não podem parar nem prosseguir à vontade e, no mais das vezes, não têm consciência do que escrevem. Sua mão é agitada por um movimento involuntário quase febril. Tomam um lápis, mau grado seu, e o deixam do mesmo modo. Nem a vontade nem o desejo podem fazê-la prosseguir caso não o deva fazer. É a psicografia direta. A escrita é obtida também pela só imposição das mãos sobre um objeto disposto de modo conveniente e munido de um lápis ou qualquer outro instrumento apropriado a escrever. Geralmente, os objetos mais empregados são as pranchetas ou as cestas, dispostas convenientemente para esse efeito. A força oculta que age sobre a pessoa transmite-se ao objeto, que se torna, assim, um apêndice da mão, imprimindo-lhe o movimento necessário para traçar os caracteres. É a psicografia indireta. As comunicações transmitidas pela psicografia são mais ou menos extensas, conforme o grau da faculdade mediadora. Alguns não obtêm senão palavras. Em outros, a faculdade se desenvolve pelo exercício. Escrevem frases completas e, frequentemente, dissertações desenvolvidas sobre assuntos propostos ou tratados espontaneamente pelos espíritos, sem que se lhes tenha feito qualquer pergunta. Às vezes a escrita é clara e legível, em outras só é decifrável por quem a escreveu e que a lê por uma espécie de intuição ou dupla vista. Sob a mão da mesma pessoa, a escrita muda, em geral, de maneira completa, com a inteligência oculta que se manifesta, e o mesmo tipo de letra se reproduz cada vez que a mesma inteligência se manifesta. Esse fato, entretanto, nada tem de absoluto. Os espíritos transmitem, por vezes, certas comunicações escritas sem intermediário direto. Os caracteres, neste caso, são traçados espontaneamente por um poder extra-humano, visível ou invisível. Como é útil que cada coisa tenha um nome, a fim de nos podermos entender, daremos a esse modo de comunicação escrita o de espiritografia, para distingui-la de psicografia, ou escrita obtida por um médium. A diferença entre esses dois vocábulos é fácil de apreender. Na psicografia, a alma do médium desempenha necessariamente certo papel, pelo menos como intermediário, ao passo que na espiritografia é o espírito que age diretamente por si mesmo. O terceiro modo de comunicação é a palavra. Certas pessoas sofrem nos órgãos vocais a influência de um poder oculto que se faz sentir na mão daqueles que escrevem. Transmitem pela palavra o que outras transmitem pela escrita. As comunicações verbais, como as escritas, ocorrem algumas vezes sem intermediário corpóreo. Palavras e frases podem ressoar aos nossos ouvidos ou em nosso cérebro sem causa física aparente. Os espíritos podem, igualmente, aparecer-nos em sonho ou em estado de vigília e dirigir-nos a palavra para nos dar avisos ou instruções. Para seguir o mesmo sistema de nomenclatura que adotamos para as comunicações escritas, deveríamos chamar de psicologia a palavra transmitida pelo médium e de espiritologia a originada diretamente do espírito. Porém, a palavra psicologia já tem uma acepção conhecida e não a podemos distorcer. Designaremos, pois, todas as comunicações verbais sob o nome de espiritologia.
as primeiras pelas palavras espiritologia mediata e as segundas pelas de espiritologia direta. Dos diferentes modos de comunicação, a sematologia é o mais incompleto. É muito lento e não se presta senão com dificuldade a desenvolvimentos de uma certa extensão. Os espíritos superiores dela não se servem voluntariamente, seja por causa da lentidão, seja porque as respostas, por sim e por não, são incompletas e sujeitas a erro. Para o ensino, preferem os meios mais rápidos, a escrita e a palavra. Com efeito, a escrita e a palavra são os meios mais completos para a transmissão do pensamento dos espíritos, quer pela precisão das respostas, quer pela extensão dos desenvolvimentos que comportam. A escrita tem a vantagem de deixar traços materiais e de ser um dos meios mais adequados para combater a dúvida. De resto, não se é livre para escolher. Os espíritos comunicam-se pelos meios que julgam apropriados. Isso depende das aptidões. Queridos amigos, encerramos aqui a reprodução dos itens referentes às páginas 28 e 30 e, por sugestão amiga, iremos finalizar o podcast com uma mensagem do livro Agenda Cristã, pelo Espírito Emmanuel e psicografia de Francisco Cândido Xavier, item 16, que intitula-se Algumas Definições, e passamos a reproduzir. Benfeitor é o que ajuda e passa. Amigo é o que ampara em silêncio. Companheiro é o que colabora sem constranger. Renovador é o que se renova para o bem. Forte é o que sabe esperar no trabalho pacífico. Esclarecido é o que se conhece. Corajoso é o que nada teme de si mesmo. Defensor é o que coopera sem perturbar. Eficiente é o que age em benefício de todos. Vencedor é o que vence a si mesmo. Queridos ouvintes, encerramos e, agradecendo o carinho e atenção de todos, o Mais Além despede-se com um até breve.